Okay, good morning everybody. Então, bom dia a todos. Before I get started, I'd like to read a couple of verses to remind us what our faith is built on. Antes de começar, eu gostava de ler alguns versículos que nos relembram no que é que se baseia a nossa fé. It's what must underpin all that we do or say or think to give it eternal purpose and significance. Que possa nos trazer e dar ênfase a tudo aquilo que nós fazemos ou dizemos para dar um significado eterno e propósito também. I'm sure you recognize it. Eu tenho a certeza que vocês vão reconhecê-los. If I speak in the tongues of men and of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. So this morning, I'd like to compare the story of the centurion Então, esta manhã, eu gostaria de comparar a história do centurião with Martha. com Marta. So I'd like to start by having a little look at the centurion. Então, vou começar por darmos aqui uma pequena vista sobre o centurião. And then move on to the story of Martha and the raising of Lazarus. E depois daremos continuidade então para a história de Marta e da Lazarus. A ressurreição de Lázaro. Era a palavra que estava Resurrect? Raising. Raising. Então, o levantar de Lázaro de novo. I don't know. I'm not Portuguese. So it's one of my favorite stories. It shows the heart and love of Jesus, how he interacts with the family. Então, esta é uma das minhas histórias favoritas. Mostra o coração e o amor de Jesus, como ele interagia com estas famílias. But it shows a shocking behavior of Jesus given the people he loves. Mas isto também demonstra aqui um comportamento de Jesus que era mais chocante e não tão esperado. So the centurion first. Então vamos ao centurião primeiro. This is a simple but amazing story. It occurs in both Matthew 8 and Luke. Esta é uma história simples que foi contada tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas. It's about a centurion, a leader of men in the Roman occupying army. É sobre um centurião que era um líder dentro do exército romano. Estão-me a faltar as palavras. It's your language. You did all fine in English. Okay, but yet this centurion is described as a friend of the Jews. Mas ainda assim este centurião era descrito como um amigo dos judeus. So the centurion was someone who understood the Jewish faith and recognized Jesus as Lord. Então este centurião é alguém que reconhecia a fé judaica e reconhecia ainda Jesus como Senhor. So he comes humbly to Jesus and pleads with him to heal his servant. Então ele humildemente vem ter com Jesus e implora para que Jesus possa curar o seu servo. In Luke 7 we see the servant was dear to him. The actual word is precious to him. E em Lucas 7 diz mesmo que este servo era muito querido para ele, ou até mesmo precioso. And this poor servant is about to die. E este servo estava prestes a morrer. Jesus responds in verse 7, I will come and heal him. E em que Jesus responde e diz, eu vou até ele e posso curá-lo. Not necessary, the centurion says. E o centurião responde, não é necessário. All you have to do is give the command and the servant will be well. A única coisa que precisas de fazer é dares o comando, ou dares a ordem, e eu sei que ele será curado. Verse 8. The centurion replied, Lord, I do not deserve you to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me,
I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Em Mateus 8, no versículo 8, diz mesmo: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. So, being a Christian should be easier for soldiers, no? Então, ser cristão deveria ser mais fácil do que soldado Or ex-soldiers. ou ex-soldados. So this is what this passage is really best known for. Então, é por isto que esta passagem é mais conhecida. The centurion's understanding of Jesus' absolute authority over sickness. A compreensão do centurião sobre a autoridade de Jesus acima de qualquer doença. Just give the order and it will be done. Em que ele diz, apenas dá a ordem e eu sei que será feito. The centurion understood Jesus' authority Então este centurião entendia a autoridade de Jesus. and the spoken power of Jesus' words of command. E do facto de ele proferir palavras e o comando e o poder que estas He palavras tinham. understood Jesus had authority over nature, Ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre a natureza, sickness. a doença. So it goes on in verse 10. When Jesus heard the centurion, he was amazed and said to those following him, "Truly I tell you, I've not heard or found anyone in Israel with such great faith." E continua no versículo 10, em que ele diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. So after Jesus praises the centurion's great faith and understanding, I wonder what the disciples are thinking. Então, depois de Jesus enaltecer a fé e a compreensão do centurião, eu imagino o que será que os discípulos estavam a pensar. Jesus is saying this Gentile, this foreigner, Aquilo que Jesus estava a dizer é que este gentio tem muito mais fé. then has greater faith than all of us, the 12 chosen. E ele tem ainda mais fé do que qualquer um de nós que somos os 12 escolhidos. The centurion has recognized how Jesus' words of command in the Spirit can change physical things. Então o centurião reconheceu e percebeu que as palavras de comando de Jesus em espírito poderiam mudar as coisas físicas na terra. And finally, Jesus turns to the centurion, "Go, let it be done to you, just as you believed it would." And his servant was healed at that moment. E continua mais à frente, e então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. The centurion's prayer was answered almost immediately. Então esta oração e este pedido do centurião foi respondido logo, de imediato. In Jesus' own words, just as you believed it would be. E nas próprias palavras de Jesus, tal como você creu, assim lhe acontecerá. One amazing thing to note is that the centurion is not previously known to Jesus. E o que é mais fantástico é que este centurião não conhecia a Jesus anteriormente. It says the centurion came pleading, which is not the prayer of someone in close relationship. E então a Bíblia diz que ele chegou-se a implorar a Jesus, e isto revela que não havia uma relação de proximidade com Jesus. Yet even someone who was a non-Jew recognized who Jesus was. E isto, até uma pessoa que não era judeu na altura, reconheceu esta autoridade e este poder de Jesus, e reconheceu quem Jesus era. So now let's look and contrast that with Martha's approach to Jesus. E agora vamos olhar no contraste que é como Marta se dirigiu a Jesus. It was a very different to the centurion. E foi um bocadinho diferente do centurião. The sisters, Mary and Martha, sent a message to Jesus, their friend. E as irmãs,
Maria e Marta enviaram uma mensagem a Jesus. John 11:3. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. And Jesus' response when he heard this? E qual foi a resposta de Jesus quando ouviu isto? This sickness will not end in death. No, it is for God's glory that God's Son may be glorified through it. Ele disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. But what we have to note here, Jesus said this to the disciples and not Martha and Mary. E aquilo que temos que perceber aqui é que Jesus disse isto aos discípulos, mas não a Marta e a Maria. They probably knew their message had reached Jesus, Elas provavelmente sabiam que a mensagem tinha chegado a Jesus, but they didn't get any answer. mas não tinham recebido qualquer resposta da parte dele. They were still waiting. Elas continuavam à espera. And as they waited, they watched their brother Lazarus die. E enquanto elas aguardavam a resposta de Jesus, elas viram o seu irmão morrer. So the next verses are even stranger. Então os versículos seguintes são um pouco estranhos. Verses 5 and 6. Now, Jesus loved Martha and her sister Lazarus. So, when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Nos versículos seguintes, 5 e 6, diz que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. So Martha had cried out to Jesus, the one you love is sick and dying and needs you to come quickly. Então, Marta clamou a Jesus, dizendo-lhe que aquele a quem tu amas está doente e está a morrer. Por favor, vem depressa. Martha and Mary's message, prayer, went unanswered. E esta mensagem que foi enviada por Marta e Maria ficou sem resposta. They wait, but nothing. Elas esperaram para nada They watched their brother die. e viram o seu irmão morrer. So this silence doesn't mean Jesus was uncaring or uninvolved. Este silêncio não significava que Jesus não queria saber ou não se preocupava, But it couldn't have been seen or understood by Mary and Martha. mas não poderia ser compreendido pela Marta e por Maria. They did not receive what they'd asked for. Elas não receberam aquilo que elas pediram. Now, Jesus responded to some of the disciples' questions. Então Jesus depois responde a algumas questões dos discípulos. He tries to explain what's going on. Ele tenta explicar o que é que está a acontecer, o que é que se passa. So imagine, Lazarus is sick and dying, so let's stay here a bit longer, shall we? Então, Lázaro estava a morrer, estava muito doente, então vamos ficar aqui mais um pouco, ok? Let's wait for him to die, in effect. Vamos esperar que ele morra. You can imagine a very confused looking group of disciples. Vocês conseguem imaginar o quão confusos os discípulos estariam por causa disso? Wisely probably not saying anything. Por que é que ele não diz nada? Or maybe they said, Lord, you know what's best. Ou talvez até tenham dito, bem, Senhor, tu sabes o que é melhor, tu sabes todas as coisas. So he goes on, our friend Lazarus sleeps. E então continua, em que Jesus explica que Lázaro estava a dormir. I go that I might wake him up. Eu vou para que possa acordá-lo. And the disciples say, well, if he only sleep, that's all right then. E os discípulos diriam, se ele está a dormir, então está tudo bem. So Jesus tries again. Então Jesus tenta de novo. Okay, lads, he's dead. Ok, ele está morto. And then Jesus follows this up by saying, I am glad for your sakes I was not there, that you may believe. E ele depois diz que ainda bem, até por vocês, que eu não estava lá, para que vocês possam crer, possam acreditar. So the disciples are saying, it's all our fault now. Então os discípulos agora começam a pensar, então quer dizer, isto foi nossa culpa? This is beyond their shoulder shrugging. Está muito além de um encolher de ombros. This is serious stuff. Isto é uma coisa mesmo séria. Jesus didn't go because of us, so that we might believe.
Então Jesus não foi por causa de nós para que nós possamos crer. Then finally, after a couple of days, Jesus says, let's go and visit the dead Lazarus. E então, alguns dias depois, Jesus então diz, vamos visitar então o Lázaro que está morto. And in response, Thomas shouts, E a resposta, Tomé, sorry, go ahead. let's all go that we might die with him. Então, vamos lá todos para que possamos morrer com ele. So we're very gung-ho at the moment. Vamos lá então. They really don't know what's going on. E eles não sabiam exatamente o que estava a acontecer. So as they get to Bethany, where Lazarus was, and Martha and Mary all lived, Então, quando chegaram perto de Betânia, onde o Lázaro estava morto e Maria e Marta estavam lá, Lazarus has already been dead and buried 4 days. então Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. That's an important number in Jewish tradition. E isto é um número importante na tradição judaica, Because they believe the spirit didn't actually leave the body until after the third day. porque eles acreditam que o espírito não abandona o corpo até passarem 3 dias, pelo menos. So the fourth day absolutely means Lazarus was spiritually, legally, in every possible way, dead. Então, na tradição judaica, eles acreditavam que após estes 4 dias que o Lázaro não só estava morto, mas também que o seu espírito já tinha abandonado o corpo. So as Jesus and the troop of disciples get near, Martha comes out to meet them. E então, quando Jesus se aproxima, Jesus e os discípulos, Marta vem ao seu encontro. She wanted to get away from all those mourning people in her house. Para tentar fugir um pouco de todo o clamor e luto que estava dentro de casa. Martha's first words demonstrate a different level of spiritual understanding to the centurion. E as primeiras palavras de Marta demonstram um nível diferente espiritual. Verse 21. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. E em que Marta disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. So Martha believed Jesus needed to be present. Então Marta acreditava que Jesus precisava de estar ali, fisicamente presente. But then she excels herself and shows how much she understands Jesus' relationship with Father. Mas ela, entretanto, muda um pouco o discurso e ela percebe a relação que Jesus tem com o Pai. I love this verse. E eu adoro este versículo. But I know that even now God will give you whatever you ask. Em que ela diz que, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo aquilo que pedires. And Jesus' reply may seem a little bit ambiguous. E a resposta de Jesus foi um pouco ambígua, Your brother will rise again. em que diz que o teu irmão irá ressuscitar. To which Martha replies, I know he will on the last day. E em que Marta responde, eu sei que sim, no último dia. Then you could imagine Jesus saying to Martha, look at me and understand this. E agora eu imagino Jesus a falar com Marta e dizer, olha para mim e percebe isto que eu te vou dizer. Verse 25. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he die, and whoever lives by believing in me will never die. Em que Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. And Martha's reply is equally profound. I believe you are the Messiah, the Son of God who is coming into the world. E a resposta de Marta foi que eu acredito que tu és o Filho de Deus que foi enviado a este mundo. So, despite what's happened, Martha's faith is strong. Então, independentemente daquilo que aconteceu, a fé de Marta era forte. So she calls Mary, who goes out to where Jesus is waiting, and repeats Martha's words. Então ele foi até Maria e repetiu as mesmas palavras de Marta. Mary is crying at this stage. Mary estava muito chorosa. The whole crowd from the house seems to have followed her. E todas as pessoas dentro da casa parecia que a seguiam nesse sentido.
They're also crying. Estão todos a chorar também. And Mary says the same words, Lord, if you had been here, my brother would not have died. E Maria diz as mesmas palavras: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. So, by this time, Jesus is joining with them, crying with them. E neste momento, então, Jesus junta-se a eles e chora com eles. Imagine that situation. Agora, imaginem essa situação And then Jesus says, where is Lazarus buried? em que Jesus pergunta onde é que ele está sepultado. Jesus is now crying and groaning in himself as they show him the tomb. Jesus estava também em sofrimento e a chorar, Take the stone away, he commands. e ele ordenou: removam a pedra. Here Martha returns to her practical self. E aqui a Marta regressa à sua parte prática. But Lord, after 4 days he'll stink. Senhor, mas depois de 4 dias já cheira mal. But Jesus said to her, Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? Não te disse eu, isso Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Then Jesus looks up to Father, eyes open, and says, verse 41, Então Jesus olha para os céus, para o Pai, de olhos abertos, no Father- versículo 41. Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. I know, but I said for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Lazarus, come out. E diz: Lázaro, vem para fora. And out came Lazarus. E assim foi. Lázaro veio. He didn't smell any worse than when he went in. E ele não cheirava pior do que quando lá entrou. He was perhaps a bit confused and dazed. Who knows where he'd been? Ele provavelmente estava confuso e até assim meio abananado, porque passaram-se 4 dias. If you were to read on, you will see he becomes quite famous locally. E se continuarem a ler este texto, vão perceber que ele até tornou-se famoso naquela zona. With people coming to see the man who was raised, check Porque him out. As pessoas vinham ver este homem que foi ressuscitado, ver realmente quem ele era. And of course, his fame led to him being persecuted by the chief priests who now want to kill him along with Jesus. E isto levou com que a sua fé fosse com que ele fosse perseguido pelos líderes religiosos que agora o queriam matar junto com Jesus. There are a couple of traditions, but the most reliable one says he lived another 30 years. Existem várias notas sobre isto, mas aquilo que se entende é que ele tenha vivido mais 30 anos. So what have we got? Então o que é que nós temos aqui? We have one example of the centurion who understood Jesus' authority and power over sickness. Então temos o centurião que compreendeu a autoridade de Jesus e o seu poder sobre a doença. Someone who did not appear to know Jesus personally, Alguém que aparentemente não conhecia Jesus pessoalmente, but had faith in Jesus' visible ability to heal. mas tinha fé na capacidade de Jesus e o seu poder de cura. Heal with a word and at a distance. Um poder que ele tinha de curar à distância e apenas proferindo palavras. That's compared with a very personal account of a family's traumatic experience shared with Jesus. E isto é... Sorry, can you go again? Compared with a very personal account of a family's traumatic experience shared with E isto Jesus. comparando com algumas experiências pessoais de algumas famílias que lidavam com Jesus. It's a family who were known and were loved by Jesus. E esta era uma família que era conhecida, era amada e amava a Jesus. They didn't understand why Jesus hadn't answered their prayer. Eles não compreenderam o porquê que Jesus não tinha respondido às suas orações, ao seu pedido. Jesus had not come to heal their brother. Jesus não tinha vindo para vir curar o seu irmão. They had to endure the trauma of Lazarus dying and then go through the normal grieving process.
Elas tiveram que atravessar todo o processo de luto e de choro e de dor sobre a morte do irmão durante aqueles dias. But one thing I noted, Martha and Mary never asked why. E uma coisa que eu me apercebi é que tanto Marta como Maria, nenhuma delas perguntou porquê. Why didn't you come? Porquê que não vieste? Why didn't you answer? Porquê que não respondeste? But stated, in fact, if you had been here. Mas, na verdade, elas dizem, se tu estivesses cá, ou estivesses estado cá, Which reminded me of that leper, if you will heal me. e faz-me lembrar o leproso, se me curares, And he was cured. e ele foi curado. I think we spend too long on the whys. Eu acho que passamos muito tempo nos porquês. I know because I've been doing plenty recently. Eu sei disso porque questiono isto muitas vezes recentemente. And we need to move on to if. E nós temos que avançar para o se. If you will bless the church. Se abençoares a igreja, If you will pour out your spirit. se derramares o teu espírito, And rather than keep saying why, em vez de dizer sempre porquê, when we pray, quando nós oramos, Jesus hears us. Jesus responde. Ouve. Jesus ouve. a very important difference there. When we pray, Jesus hears us. Então, quando nós oramos, Jesus ouve-nos. And we know he hears us, E nós sabemos que Ele nos ouve. but he's not obliged to answer. Mas Ele não é obrigado a responder. He usually does, Ele normalmente faz isso, but not always in the way we want. mas nem sempre da forma como nós queremos. Martha and Mary probably didn't know when Jesus arrived. They deliberately waited for Lazarus to die. Nós não, a Marta e a Maria provavelmente não sabiam que Jesus apenas chegou lá naquela altura e que Ele realmente esperou que Lázaro morresse. They just stated their own limited faith. Elas limitaram-se na sua própria fé. If you had been here, you would have healed Se him. estivesse estado aqui, Ele não teria morrido. It's perhaps very shocking to us É provavelmente, se calhar, muito surpreendente para nós that not only Jesus allowed Lazarus to die, he caused it by not coming. Que não só Jesus não veio salvar Lázaro da morte, como ele quase a causou pelo facto de nem sequer lá ter ido. And it repeatedly says, the ones he loved so much, he E, allowed to suffer so much. e repetidamente diz que aqueles a quem ele muito ama também muito sofrerão. We're used to hearing we're God's much loved children, aren't we? We're sons and daughters of God. Nós às vezes pensamos que, como somos filhos e filhas de Deus, So, Father will always do what's best or what's best for us. que como pai ele irá sempre fazer aquilo que é melhor para nós. But we must realize that God is working for a greater purpose than the relief of temporary pain. Mas por vezes nós nos esquecemos que Jesus, ou Deus, tem um propósito muito maior do que aquele que nós vemos e que isso às vezes acarreta passarmos por tempos de sofrimento. We don't always understand God's plans or reasons or for doing or allowing things. Muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus ou a razão porque Ele permite certas coisas. If we, like Mary and Martha, have cried out in prayer and not had an answer, Se nós olharmos para Marta e Maria que clamaram e não tiveram resposta, we have to hold by faith that God is good. nós temos que nos agarrar e ter fé de que Deus é bom. In 2 Corinthians 4 it says, "Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Em 2 Coríntios 4,16 diz: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia,
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. The one great blessing Martha and Mary and Lazarus enjoyed was after their traumatic experiences. Então a grande glória, a grande felicidade que a Marta, a Maria e Lázaro viveram foi depois de uma experiência traumática. They shared in Jesus' purposes. Elas partilharam deste propósito de Jesus. They could rejoice with Jesus at the outcome of Lazarus being raised. Elas alegraram-se pelo facto de Jesus ter vindo e ter trazido Lázaro da sepultura. This is not always the case, is it? Isto não é sempre o que acontece, pois não? So we must trust in faith in the goodness of God. Então nós temos que confiar e ter fé na bondade de Deus. We sing about it. Nós cantamos sobre isso. It's one of the best ones up there. Esta é uma das melhores músicas. We sing about His love for us and surrender. Nós cantamos também sobre o amor dele por nós e sobre rendição. So we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Então assim fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. So God's will is not just about meeting our needs in the first place. Então a palavra de Deus não é apenas satisfazer as nossas necessidades, but advancing the kingdom of God for everybody in this area. mas avançar e levar o reino de Deus a toda a gente. We are the ground troops. Nós somos The ground troops? the ground troops. Infantry. Ok. Nós somos as tropas terrenas. There will be casualties. Haverão baixas. And there'll be spiritual battles. This is why Paul goes on about spiritual armor in Ephesians 6. E isto é uma batalha espiritual. E é por isso que Paulo fala sobre uma armadura espiritual em Romanos. Em Efésios 6. In particular, it talks about protection over our hearts and minds. Nós particularmente falamos sobre proteção nos nossos corações, nas nossas mentes. What we feel and what we think. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. It's easy to be led by our feelings and allow them to overrule what we know is the truth of the Bible. É fácil deixar-nos levar pelos nossos sentimentos e deixar que isso se sobreponha sobre tudo aquilo que nós lemos na Bíblia. It's also important not to give in to some human logic. E é importante também não cedermos àquilo que é a lógica humana. God meant it to be. Que Deus, ou daquilo que Deus quer fazer. It must be God's will. Tem que ser a vontade de Deus. No, we keep praying until we get an answer. E nós continuamos a orar até que tenhamos uma resposta. Even Martha kept praying even though Lazarus was dead. E Marta, como vê, Marta continuou a orar e a clamar, mesmo depois de Lázaro estar morto. Remember Martha's prayer? Lembram-se da oração de Marta? But I know that even now God will give you whatever you ask. Em que ela diz, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo aquilo que pedires. So the centurion's servant's healing was straightforward. Então, a cura do servo do centurião foi imediata. It displayed great faith and great spiritual understanding. Que demonstrou uma grande fé e uma grande compreensão espiritual. Jesus' friends, Mary, Martha and Lazarus, então, e os amigos de Jesus, Maria, Marta e Lázaro, are like us involved in the battle with him. São como nós, quando estamos envolvidos numa batalha junto com Ele. We've sung about surrender, haven't we? Nós cantamos sobre rendição, não foi? But it's a lot harder doing it. Mas é muito mais difícil fazer isso, render-nos. A lot harder doing it, if I think the words were the circumstance, in any circumstance. Eu acho que é bem mais difícil fazer, seja em que circunstância for. But we have to keep surrendered and continue to trust God in crisis. Mas temos que continuar e permanecer rendidos e confiar em Deus. And we have to keep dependent on God's Holy Spirit to empower us.
E nós temos que nos manter dependentes e confiantes de que Deus nos empoderará. So as we come to communion, Então, agora quando viemos para a Santa Ceia, let's remember the reason that Jesus was sent to the world in the first place. vamos nos lembrar do porquê e a razão para a qual Jesus foi enviado a este mundo. God so loved the world. Que Deus amou o mundo de tal forma, And that's not the planet in particular, that's you and me. e isto não é o planeta em particular, é eu e tu. So let's pray. Então vamos orar. Father, as we come to take these symbols, Pai, vimos aqui e com estes símbolos, let us remember the price you paid. ajuda-nos a lembrar o preço que pagaste. Let's celebrate for all that you have won for us. Vamos celebrar tudo aquilo que fizeste por nós. And let us try and understand your will in our lives. E vamos tentar compreender toda a tua vontade nas nossas vidas. As we come before you, Assim, speak to us, Lord. assim vimos diante de ti. Fala connosco, Senhor. So if you would like to come forward and collect the Então, se symbols, puderem, dirijam-se cá à frente para recolher os símbolos. we'll take the communion together. Vamos tomar a Santa Ceia juntos. And if you have unanswered prayers that are bothering you, E se